Olha só quem voltou para conversar um pouquinho mais com vocês. Bom, é o seguinte, gente, o assunto que eu vou tratar para vocês aqui nesse vídeo maravilhoso é um assunto super interessante também, e é um assunto que vale muito a pena falar, e eu entendo que eu demorei muito para falar sobre ele, né? Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, né? E deixasse aí, né, um curtir nesse vídeo. Bom, o assunto, né, que começou desde o ano passado, que a gente teve aí algumas coisas da parte do entretenimento, né? Porque o entretenimento, gente, sempre muda. E o ano passado, finalzinho ali do ano passado, a última coisa que o entretenimento mudou foi a compra da Netflix, da Warner, né? A Netflix foi lá e comprou a Warner. E isso, gente, aconteceu no finalzinho do ano passado. Só que temos que lembrar também que a Warner tinha vários interessados para comprar essa empresa. Lembrando que a Warner é a Warner Bros. A Warner Bros, gente, é uma empresa muito conceituada em Hollywood, é uma empresa muito antiga, é uma empresa muito consolidada em Hollywood. Então, até o ano passado, né, a Netflix comprou a Warner por conta de dinheiro e afins, mas também existia uma outra parte, né, que seria a Paramount. A Paramount também estava super interessada em comprar a Warner, né, mas no meio do caminho foi a Netflix que foi lá e conseguiu comprar, né? Ofereceu o que tinha que oferecer. E é lógico que a gente teve que passar um ano novo, passar outras coisas para acabar o ano. E aí, esse ano ainda existia aquela dúvida enorme, né? Se a Netflix ia comprar a Warner mesmo, se a Warner ia ser a proprietária, ou melhor, ser absorvida, né, ali no ramo da Netflix. E nisso existia um outro lado, que era a Paramount. A Paramount ainda estava fazendo de tudo para bloquear a venda, estava oferecendo dinheiro X, dinheiro Y, e ao mesmo tempo acontecendo várias outras coisas, né? A Netflix se retirou dessa compra e a Paramount entrou na compra, né? Então a Paramount, ela ofereceu, né, um dinheiro mais superior do que a Netflix, né? E se a gente for dar uma pesquisada sobre isso, né, e como já falei para vocês, os estúdios da Warner Bros, temos aí na Warner Bros temos a HBO Max, temos aí, né, não a HBO Max, mas a HBO, que é o canal da HBO, temos a CNN, a parte de notícias e a parte de esporte, também temos, né, a parte de filmes que vem a DC. Ao mesmo tempo, a Netflix só comprou a parte de streaming em filmes, né? E existia um rumor, e até então foi colaborado pela própria Warner Bros., que eles iam dividir a empresa em duas, a parte de entretenimento, que é de filmes e streamings, e a parte de TV, que seria a parte de esportes e afins, o que sobrou da Warner, né? E a Netflix só tinha comprado uma parte, que a Netflix queria essa parte. E a parte de entretenimento, gente, também tá ali focada em filmes, séries, que eu falei pra vocês, de streaming, e também a parte de jogos, né? E a Paramount queria a Warner no seu todo, em tudo que a Warner tem, eles queriam tudo, né? Então, assim, quando a gente vê algo desse tipo, a gente percebe que o mundo do entretenimento muda muito. E sempre muda, né? A Netflix veio, criou o streaming, aí depois cada um aí criou os seus streamings, alguns têm o seu sucesso, outros não. Ao mesmo tempo também a gente tem que sempre lembrar que além de ter um estúdio muito conceituado em Hollywood, né, a Warner Bros sempre carregou dívidas. Então ela foi comprada por uma empresa, que eu não vou lembrar muito bem o nome dessa empresa, mas ela acumulou uma dívida. Aí depois veio a Discovery, né, que comprou a Warner. Lembrando que a Warner é uma empresa grande, a Discovery na época era uma empresa pequena, né? Então a empresa pequena, que seria a Discovery, comprou a Warner e tinha uma outra dívida. A dívida da Warner se dá a filmes, a séries, a jogos de videogame, ao próprio streaming da Warner, que é a HBO, que virou HBO Max, que antes era HBO Go, HBO Max, foi pro Max, voltou pro HBO Max. Então a gente entende que a Warner, além de ser uma multi-empresa muito conceituada, que todo mundo gostou, que todos os diretores gostam de fazer filmes com eles, porque são pontuais, filmes que vão pro cinema ou até então em streaming, só que a Warner sempre focou nos seus filmes no cinema, né?
A partir daí, houve várias mudanças, né? E o novo CEO, que era da Discovery, que é o David Zaslav, alguma coisa assim, Zaslav, o nome dele é David, mas o sobrenome eu não sei se é Zalav, alguma coisa assim. Mas o David, ele tentou reestruturar a Warner muito, né? Então tiveram que cancelar vários filmes, tiveram que colocar filmes em arquivo para trazer de volta a parte de impostos e por aí vai. Lógico que a gente sabe muito bem que a Warner tá cheio de dívidas. E são dívidas astronômicas, enormes, não tem como pagar essa dívida, né? E a culpa, gente, foi a má administração. Lembrando que a empresa Warner é uma empresa com capital aberto, então todo mundo compra um pedacinho de ação e por aí vai. Então pode ser que tenha empresas grandes que tenham uma ação na Warner, ou pessoas normais que pode ter ali, né, uma ação ali na Warner, um pedacinho da pizza da Warner. E a partir daí a gente vê que a Paramount tinha já comprado a Skydance e agora, né, tá caminhando, né, para comprar a Warner, né? Lembrando que existe todo um processo de aceitação, todo um processo para ver se a compra vai ser aceita ou não. Tem todo um órgão regulador, que é nos Estados Unidos, que é na Europa. São dois órgãos reguladores enormes, né? Que eles que ditam algumas coisas do que vai ser aceito e o que não vai ser aceito. E, gente, assim, por um lado, a gente sabe muito bem como que funciona a empresa quer dinheiro, mais dinheiro, eles querem, né, expandir o seu império, né, porque esse CEO, que agora vai ser o novo CEO da Paramount, né, que vai ser outro CEO, ele vai ganhar bilhões, ele vai ter bilhões para ele por conta dessa compra, né. Lembrando também que o David, ele contratou o James Gunn para reestruturar a DC, e também a DC tá de mal a pior, né? Tá nas perninhas bambas. Então, assim, gente, quando a gente for falar muito de Warner, e provavelmente toda essa compra não vai ser assim do dia pra noite, né? Lógico, como falei, né? Eu demorei um pouquinho para falar sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que até o final do ano a gente vai entender se a Paramount vai ser, né, ali a pessoa que vai comandar a Warner, ou até então não vai ser a Paramount, porque existe todo um processo. Então esse processo vai durar aí meses e mais meses, né? Então, assim, eu entendo que existe a parte de medo de algumas pessoas, especialmente de pessoas que são atores, produtores, diretores e até então, né, os roteiristas, porque eles sabem muito bem o monopólio que vai ser. Por quê? Antes era Disney, Fox, Disney comprou a Fox. Aí tinha a Netflix, aí veio a Paramount, a Skydance, a Paramount comprou a Skydance, aí depois veio a Apple TV e ao mesmo tempo vem a Warner. Então, assim, se a gente for prestar atenção, vai ter só 3 impérios, né? Que é a Netflix, a Disney e a Paramount, né? Se a compra da Paramount for concretizada, né? Então a gente não sabe ainda, mas é sempre bom a gente entender que, gente, eu não tô aqui pra apontar dedo de lados e por aí vai. Só que, por incrível que pareça, existe todo um medo, porque a Netflix tinha comprado, a Netflix não liga muito para lançamento de cinema, depois falaram que liga, aí a Paramount agora também tá falando de se preocupar em lançamento de cinema, porque a Paramount, por incrível que pareça, se você for pesquisar, a Paramount também tá devendo pra caramba. A Paramount tá cheio de dívidas, né? As dívidas são acumulativas e, ao mesmo tempo, além de ser dívidas acumulativas, existe uma possibilidade no futuro, mais à frente, da Paramount vender algumas coisas deles, né? Lógico que eles vão licenciar algumas franquias deles, mas pode acontecer um pouquinho mais no futuro se eles não conseguirem, né, pagar essa dívida, porque tem a dívida da Paramount mais a dívida da Warner. Pode ser que eles tentam dissolver algumas coisas da empresa. E eu já adianto, né? Porque é o seguinte, essa compra da Paramount com a Warner vai ter pessoas sendo demitidas, então eles vão ter que fazer uma limpa ali nos funcionários, né? Vai ter uma limpa na parte de filmes, de séries e também de jogos de videogame.
Pode acontecer de uma empresa de videogame da Warner fechar ou não, né? E pode acontecer algumas mudanças. Então, antes de você falar, mas você tá apoiando os XYZ, gente, é simples. É só vocês pesquisarem as empresas grandes que compraram outras empresas e ao mesmo tempo você começa a perceber a mudança de comportamento, de demissão, se vale a pena ou não ter essa empresa, se eles vão fechar, né, esse estúdio ou não, ou eles vão ter que dividir ali algumas coisas de séries e de filmes, licenciar algumas coisas. Então, assim, gente, o futuro a gente não sabe, mas por agora a gente entende muito bem o que vai acontecer. O meu ponto de vista as coisas vão mudar, mas vai ser devagar, vai ser passos de tartaruga. Então vai ser muito interessante acompanhar. E eu sempre tenho que reiterar para vocês, a Paramount e a Warner, eles têm uma dívida enorme. E essa dívida não vai desaparecer do dia para noite. Eles vão ter que se mexer. E lógico, eles vão ter que focar mais em lançamento de filmes, de séries e ao mesmo tempo de jogos de videogame, né? Então é o seguinte, gente, eu sei que eu falei bastante, é super difícil falar sobre isso, né? Eu entendo também que eu demorei um pouquinho para falar sobre isso, mas é importante que pelo menos vocês estão sabendo o que está acontecendo no mundo do entretenimento. Essa parte vai mudar bastante, então eu chuto que até o final desse ano a gente vai ter surpresas em Hollywood, né? Porque existe um medo. Os atores estão com medo, os diretores estão com medo por conta dessa compra, né? Porque eles sabem muito bem o que vai acontecer no futuro. E também eu quero saber de você, né? Se você também tem um receio por conta dessa compra, o que você acha dessa compra. Pode ser que essa compra beneficie o consumidor e também os diretores, os roteiristas e os atores, e pode ser que não beneficie, né? Então é o seguinte, eu entendo que o assunto é super complexo, mas vale muito a pena dar uma pesquisada, ver como que tá acontecendo, porque, gente, eu vou reiterar aqui de novo, esse assunto vai até o final do ano, tá? Bom, é o seguinte, eu fico por aqui, se você quiser me ver de novo, calma que eu estarei voltando, e é isso, e agora eu vou jogar ali um jogo de videogame e pensar nessa compra. E você, também vai pensar nessa compra?